Shalom Caveira, tudo bem? Wesley Jimenez, sejam bem-vindos ao canal Caveira Podcast. Lembrando, esse é um novo canal, um canal sobre defesa pessoal, artes marciais e assuntos de segurança em geral, incluindo armas de fogo. Então você que é fã do nosso canal Krav Maga Caveira, te convido a também se inscrever nesse canal. Lembrando que você pode ouvir todos os nossos podcasts no Spotify e o link está aqui na descrição desse vídeo. No vídeo de hoje falaremos aí um pouco sobre a minha trajetória nas artes marciais, como eu comecei nas artes marciais, o que eu já treinei, né, algumas histórias que eu vivenciei no mundo marcial, o que eu já trabalhei, em que eu trabalhei, como surgiu o Krav Maga Caveira, como surgiu o canal Krav Maga Caveira, os desafios, né, as metas que nós temos, as polêmicas, enfim. Vamos fazer aí um raio-x da minha história, da história da nossa escola, colocando aí uma linha do tempo do meu início até os dias atuais. Então, não se esqueça, inscreva-se agora aqui no canal para você receber também muito mais conteúdo sobre podcast de assuntos de defesa pessoal e artes marciais. Vou começar falando como eu comecei, né? Pegando lá do meu início, da minha linha do tempo, falando, eu acho que a minha geração, eu tenho 36 anos de idade, a nossa geração no início, ela tinha algumas opções bem tradicionais de arte marcial. Era o karatê, era o judô, ainda estava iniciando ali a febre do jiu-jitsu, do muay thai, mas naquela época era mais comum o karatê. Então, com 8 anos de idade, eu iniciei no karatê. Não tenho ninguém na família que treina arte marcial, então não foi a minha família que quis me levar. Na verdade, sempre fui fã de filmes de arte marcial, do Bruce Lee, do Van Damme, filmes de ação, filmes de luta. E aquele desejo de garoto de querer lutar, de querer treinar, me levou a procurar uma escola de arte marcial. E próximo à minha casa tinha uma escola bem simples, bem humilde de karatê. Foi quando insisti muito para meu pai me levar para que eu pudesse conhecer. Fazendo a primeira aula, apaixonei de primeiro e assim iniciou a minha vida e trajetória nas artes marciais. 8 anos de idade. Então fui treinando, fui crescendo e aí eu fui conhecendo também outras artes marciais como a capoeira, o kickbox, onde eu fui treinando em paralelo, mas nesse tempo o meu foco maior era realmente no karatê. Inclusive eu participei de várias competições de karatê e eu confesso que algumas histórias engraçadas é que o meu sensei, ele me colocava, para quem é do ramo do karatê sabe que tem os katas e os comitês. Kata seria a luta imaginária e o comitê é a luta propriamente dita. Eu sempre gostei de luta propriamente dita. Eu nunca gostei muito do kata, os movimentos imaginários, não que não sejam importantes, mas eu particularmente não gostava. E aí eu participava porque eu colocava lá só comitê, aí o professor ia lá e colocava também kata, aí eu acabava participando. Até o momento em que eu não participava mais, né? Eu colocava comitê, meu professor colocava kata, ficava anunciando meu nome lá e eu não aparecia. E o karatê me trouxe muita disciplina, né? Como jovem me trouxe muita disciplina. Artes orientais tendem a ter um padrão disciplinar muito elevado, aquele professor rígido, né? Você apanhava aquelas varinhas de bambu, se fizesse alguma coisa errada, ficava de castigo. Eu particularmente admiro demais esse tipo de disciplina, acho que forma e forja o caráter de um jovem, né, a ser mais responsável na sociedade, a ter mais perseverança no seu dia a dia, com as suas dificuldades. Agora uma história muito engraçada, né, que talvez pouquíssimas pessoas conheçam. Quando eu praticava o karatê, eu fui campeão várias vezes de luta de karatê, mas uma história muito engraçada foi numa das minhas primeiras competições. Eu moro na cidade de Presidente Prudente, né, e aqui era um polo muito forte no karatê em âmbito nacional. Eu não lembro exatamente a idade que eu tinha, se era 15 anos, se era 14, acredito que seja ali na volta dos 15 anos. Né, nós fomos para um campeonato brasileiro, né? E eu não era o aluno mais forte, mais alto, não era o aluno mais rápido. E tinha tantas pessoas boas aqui na cidade, né, para representar e para disputar o Campeonato Brasileiro, que eu não era o favorito. E aí nós saímos de ônibus daqui, fomos até a cidade ali próximo de São Paulo. Se eu não me engano, o nome da cidade era Cajamar. Eu não sou muito bom assim de lembrar datas específicas e locais específicos, mas se eu não me engano era a cidade de Cajamar.
E aí temos aqueles amigos mais próximos, outros não tão próximos. E a competição durava 2 dias, né? Nos primeiros dias eram as eliminatórias, depois vinham as finais. E também tinha o individual e tinha o coletivo, um grupo, né? Era o time. Então, nós éramos 3 em cada time, disputando para ganhar o time, né? Tinha o individual e o time. Essa história que eu quero contar é a história do time. Prudente Região era tão bem representado no Karatê na época que os nossos professores ali escolheram o seguinte: Prudente vai ter 2 times, Prudente Região vai ter 2 times, Prudente A e Prudente B. E adivinha para onde eu fui? Prudente B. Literalmente seria a segunda divisão aí dos 2 times, né? E muito engraçado que nesse primeiro dia de seletivas, né, a Prudente A ia vencendo as lutas em equipe, passando para a próxima fase, nós, Prudente B, íamos vencendo e passando para a próxima fase. E o nosso técnico não era o nosso sensei oficial, era um amigo Daniel, que também era aluno, mas já era mais graduado do que nós, mais velho do que nós. Então ele ficou responsável técnico pelo Prudente B, né, pela segunda divisão, enquanto o nosso sensei era responsável pelo time de elite, né, o Prudente A. E passamos para o dia seguinte para as finais. Daí eles iam ganhando, a gente ia ganhando. E adivinha quem foi para a final? Prudente B. Nós fomos para a final. E aí foi muito interessante porque, né, ninguém esperava que nós fôssemos ganhar. Então, das 3 lutas, tínhamos que ganhar 2. Começamos perdendo a primeira luta. Um dos nossos amigos ali perdeu a primeira luta. Depois veio a luta seguinte. Nosso parceiro ganhou. E aí ficou nas minhas mãos a última luta que eu deveria ganhar, senão o Prudente B ficaria realmente como Prudente B. E aí deu tudo certo, eu venci a luta, fomos campeões. E essa é uma história assim, que me marcou bastante, porque eu uso isso como exemplo de vida para vários alunos que buscam e aí, crescer na arte marcial, que buscam crescer na sua vida, que muitas vezes as pessoas vão te achar segunda divisão, muitas vezes as pessoas vão te achar que você não é qualificado, às vezes você não está realmente qualificado, né? Entenda que não é porque você não está qualificado hoje, que amanhã você não pode ser elite, não é porque você é segunda divisão hoje, que amanhã você não pode se tornar a primeira divisão. Aquele campeonato foi para mim um divisor de água nas artes marciais. Me mostrou que se eu treinasse mais firme, se eu treinasse com mais inteligência, se eu me dedicasse mais, eu já era um aluno muito dedicado, mas se eu me dedicasse mais, nós poderíamos ir realmente muito longe, muito além, né? Sairmos de Prudente B para sermos campeões nacionais de combate, de comitê. Então, eu falo para meus alunos, não se preocupe, às vezes, né, na vida ou na arte marcial, se alguém bate a porta, se alguém aponta o dedo para você, diz que você não é bom o suficiente, que você não vai ser campeão, que você nunca será um campeão, que você está longe, né, de ser um dos melhores, porque você pode sim se tornar o melhor, né? Não se feche dentro de uma casinha ou não desista simplesmente pela opinião das outras pessoas. Entenda que você é a principal pessoa que pode conhecer o seu valor, né, conhecer seus limites, as suas capacidades. E lute, né? Talvez realmente a pessoa que diz que você não está pronto, talvez você realmente não esteja pronto, ou ela está enganada. De qualquer forma, utilize todas as portas que se fecham na sua frente, utilize todos os desafios como combustível para você treinar mais, estudar mais, se esforçar mais. Quem sabe você não sai de Prudente B e se torne o Prudente A também, como aconteceu comigo nas artes marciais. E depois do Karatê, né, eu fui me aprofundando para outras artes marciais, porque eu sentia a necessidade de saber uma luta no chão, eu sentia a necessidade de saber outras técnicas, sempre fui muito curioso nas artes marciais, então comecei a praticar várias outras artes marciais. Foi quando, com 18 anos, eu prestei o concurso para agente penitenciário, né, hoje chamado de Polícia Penal. Fui para a cidade de São Paulo, onde eu assumi o cargo ali por volta dos meus 19 anos, 18 para 19 anos. Eu comecei a trabalhar como agente penitenciário, policial penal, num mundo totalmente hostil, né? Imagina há muitos anos atrás como eram as penitenciárias, né? Eram bem piores do que são hoje. E ali realmente caiu a minha ficha de que eu comecei a analisar que como há pessoas ruins de verdade no mundo, pessoas realmente que têm valores muito diferentes do que o meu, do que o seu. E eu comecei a entender que as artes marciais com regras, né, focando a competição,
existe muita coisa que não se aplica na prática, né? Que não é a melhor opção na prática. Daí eu comecei a entender que, olha, eu estou sozinho nesse espaço com 3, 4 presos. Eu nunca treinei, né, nas artes tradicionais com